E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos falar hoje sobre tratamento de dados. É um assuntinho meio chato de fazer, mas é importante. Então, para isso, selecionei uma questão que ajuda a elucidar um pouco essa nossa visão. Vamos lá. Um ensaio confiável mostra que o conteúdo de ATP, adenosina trifosfato, em um certo tipo de célula é de 111 milimol para cada 100 ml. Um novo ensaio, então, foi desenvolvido, que forneceu os seguintes valores: 117, 119, 111, 115, 120 milimol para cada 100 ml. Deu, inclusive, já o valor médio para a gente. Ele pergunta: pode-se ter uma confiança de 95% de que o resultado, através do novo ensaio, é diferente do valor conhecido? Então, ele fez uma pergunta e, bom, o que ele quer saber se o valor está diferente, né? Então, o que é esse intervalo de confiança? Então, o primeiro passo, vamos entender algumas coisas. Eu tenho esse valor aqui 111 milimol por 100 ml, é uma medida já confiável dele. Então, ele fez um novo ensaio. Então, ele obteve 1, 2, 3, 4, 5 medidas diferentes. As medidas têm uma flutuação, né? Então, exatamente por conta da instabilidade, mecanismo, entre outros. E aí ele quer saber se o intervalo de confiança pode dizer que o método é diferente ou não, né? Os valores são diferentes ou não. O que seria isso? A minha média, 116, seria exatamente esse Mi aqui, ó. Ah, tá. Isso aqui é chamado média populacional. Então seria esse valor aqui. Quanto mais eu pego a flutuação, que é chamado desvio padrão, eu estou pegando mais valores, tanto para a direita, tanto para a esquerda, e aí eu tenho uma flutuação de respostas. Quanto maior a flutuação de resposta, mais chances eu tenho de encontrar o valor dentro daquele conjunto. Então, quando eu falo 95%, quer dizer que a minha flutuação é maior ainda. Então, quanto maior a minha flutuação, mais chances eu tenho de ter o valor dentro daquele espectro de medida, tá? Então, como que eu faço isso no Excel, né? Porque a gente vai fazer esse exercício lá no Excel. Bom, primeiro passo, entender que a gente tem uma média para calcular. Então, tem aqui as medidas que foram feitas. Eu coloquei no Excel, na célula, na coluna B, do 2 até o 6, as 5 medidas. Para executar a média no Excel, que é essa formulinha aqui, que é o somatório de todos os componentes dividido pelo número de componentes, que dá para fazer na mão mesmo. Mas, poxa, se o Excel já faz isso aí, como que eu executo essa fórmula? É de uma forma muito simples, é só escrever igual no Excel, que foi feito isso na célula B7, igual média de B2, 2 pontos, até B6, ou seja, já calcula a média para mim, ou seja, já fez todo o somatório, que é exatamente essa fórmula, e já dividiu pelo número de constituintes que eu tenho. Ótimo. O que é o desvio padrão? Desvio padrão é quanto o meu resultado flutua em relação à média. A formulinha é um pouco chata e até parece complicada, mas não é. É exatamente, eu vou pegar o valor de 117, vou subtrair o 116,4, não importa se o valor vai ficar negativo ou positivo, eu vou ter uma diferença desse resultado, eu vou somar com a diferença de 119 até 116,4 e assim por diante, eu vou fazendo os meus 5 pontos, tudo levando ao quadrado, depois dividindo pelo grau de liberdade. O que é o grau de liberdade? É os 5 pontos menos 1. E aí eu faço essa resolução aqui, faço raiz quadrada. Poxa, que conta, né? É, só que o Excel faz instantaneamente para você. Você aperta igual, escreve desvpad, né, de desvio padrão, seleciona a célula, ele já deu 3,6. O que significa isso? Significa que eu tenho 116,4 mais ou menos 3,6. Então, isso aí exatamente seria o meu desvio padrão, uma medida de desvio padrão que eu tenho, tá? Bom, agora eu quero saber, num intervalo de confiança, 95% de achar meus valores. Ótimo. Como que eu faço essa conta? Então, a minha média populacional é a minha média, mais ou menos o T, que é o desvio, desculpa, é um fator do student T, vezes meu desvio padrão, que é o meu S aqui, que a gente calculou aqui, que foi 3,6, dividido pela raiz quadrada do número de espécies que eu medi, ou seja, número de repetições. No caso, eu só fiz 5, então raiz de 5. No Excel parece complicado, mas vamos lá. Eu não coloquei o valor do x para fazer posteriormente. Então, eu coloquei, já comecei daqui, do t. Como calculo o t? Eu posso pegar uma tabela de dados e eu achar os valores de acordo com o seu intervalo de confiança ou montar no próprio Excel. Aqui está inverte t, ou seja, o inverso do intervalo de confiança. Então, olha só, como eu quero 95%,
é esperado 0,95 que se fosse minha probabilidade. Só como é o intervalo, é inverso, é o que falta para 100. Então, o que falta para 100 é 5%. Então, é 0,05. Então, eu vou colocar o que falta para 100 aqui. Aqui ele pede um segundo item, qual que é o meu grau de liberdade. O grau de liberdade ele é n menos 1. Então, nosso caso aqui foi 5 menos 1, vai dar 4. Então, foi aqui o meu intervalo de grau de liberdade. Vezes o desvio padrão, que está na célula B8. Então, eu coloquei o B8, que é o desvio padrão, dividido pela raiz do número de medidas que foram feitas. Foram 5. Eu coloquei aqui contar números, né? Então, as células que têm números, se fosse um cálculo gigantesco, também isso aqui seria válido. Aqui é muito fácil, só ter digitado 5 também dá certo. E aí, então, ele vai dar um valor, 4,4. O que significa 4,4? Para um intervalo de confiança 95% do valor estar dentro das minhas medidas, eu deveria pegar, então, o 116,4 mais, então, eu deveria fazer assim, 116,4 mais ou menos 4,4. E aí, então, ou seja, quando for mais, vai dar 120,8. Quando for menos, vai dar 112. Opa, legal. Então, você já calculou o valor do intervalo de confiança? Sim, é esse valor aqui, ó, esses dois valores. Certo. E aí, tá tendo intervalo? Não, não tá, porque no exercício ele fala que 111 miligramas para cada 100 ml é o valor confiável. Então, como ele deu o menor valor, foi 112, está fora dessa faixa. Bom, esse exercício é um exercício que ajuda, então, a visualização do que é um intervalo de confiança, como fazer o cálculo e como projetar isso no Excel. Bom, se você gostou, eu vou deixar as fórmulas na descrição desse vídeo. Bom, espero ter ajudado a todos. Quem gostou, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos aí. E não deixe de assinar o canal. Obrigado, até mais.